Trata-se este requerimento sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Eu gostaria de dizer que o cadastro municipal de inscritos ativos na fila da casa própria, lá na Diretoria de Habitação, se compõe, atualizado ontem, de 4.247 famílias. Todavia, são mais de 30 mil famílias que compõem esse mesmo cadastro aqui em Maringá, de um total de 120 e poucas mil famílias que nós temos. Destes 4.280 responsáveis por domicílio que estão atualizados, ativos na fila da casa própria, quase 3 mil, ou seja, 70% dos inscritos se enquadram na faixa 1, na faixa A, ou seja, naquela faixa que de fato precisa de uma política de habitação em Maringá. Considerando que o país está mergulhado numa profunda crise econômica caracterizada pelo alto nível de desemprego, cuja taxa chega a 14% do total da força de trabalho, caracterizada também pela precarização do trabalho, onde nós temos hoje quase 60% dos trabalhadores ativos sem carteira assinada, pelo disparo do aumento do preço da cesta básica, pela alta taxa de juros, pelo aumento do comprometimento da renda familiar com o custeio da própria moradia, além do agravamento da crise econômica em função da pandemia de Covid-19 e também em função da incapacidade e não comprometimento do governo federal com políticas sociais de auxílio emergencial que seriam fundamentais, que pudessem fazer frente à profunda crise que nós estamos vivendo. Lhes digo uma coisa: é de se esperar que, em médio prazo, o número de inscritos nos cadastros de habitação social aumente substancialmente. O aspecto relativo ao alto custo da moradia por meio do aluguel, da compra, merece destaque, inclusive, frente a uma informação recente do IBGE, na série histórica das chamadas Pesquisa de Orçamento Familiar, as POFs, em que o custo da moradia se tornou o item de maior gasto de consumo das famílias brasileiras. Quando somadas, a moradia e a mobilidade são as duas maiores despesas de consumo familiar no Brasil. Consomem 55% do orçamento mensal familiar. E só da moradia é 37% do orçamento. Por isso, um robusto programa de habitação de interesse social no município de Maringá será fundamental para assegurar o mínimo de condição de vida digna à população. Vale lembrar que o direito à moradia é um direito social, está lá na Constituição Federal, no artigo 6º. Portanto, para cumprir a função social que a cidade precisa cumprir, que também está inscrita na nossa Constituição Federal, é preciso executar ações que levam à produção de habitação de interesse social. Por isso, é urgente identificar fontes para o aumento de recursos a serem repassados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que hoje é alimentado por escassas fontes. Uma fonte de extrema importância é esta que nós estamos apontando nesse requerimento, por meio de remanejamento para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de 0,5% dos 2% previstos e autorizados para o Fundo de Desenvolvimento Econômico. O repasse anual ao Fundo de Habitação seria em caráter temporário. Destaca-se que uma cidade como Maringá deva ser protagonista de um desenvolvimento de modelo social que hoje não é. Deve ser protagonista, inclusive, com a mesma performance no social que possui quanto ao desenvolvimento econômico, pois na economia, de fato, Maringá se inscreve em rankings nacionais e internacionais sempre nas primeiras colocações. Para finalizar, gostaria de dizer que esse destaque na performance econômica se deve aos vultosos investimentos públicos em políticas econômicas, como, por exemplo, por meio da criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Conselho de Desenvolvimento Econômico, para o qual a Prefeitura mantém um quadro de servidores comissionados desde que o Conselho foi criado em 1996. E protagoniza, assim, o poder público com repasse de recursos do orçamento público
E, para fechar, gostaria de exemplificar isso que eu estou dizendo, que esses repasses, por exemplo, num período que nós levantamos, os salários para esses servidores públicos que são cargos comissionados atuando no Conselho de Desenvolvimento Social, de 2008 a 2021, corresponderam a R$ 7.312.285. Esse é um exemplo de processo que pode e deve ser implementado em relação também ao desenvolvimento social, em especial utilizado para a construção de habitação social. Muito obrigada, presidente.